final do 9º ano da Escola Clemente Mariano. Sou Vanusa, professora de redação. Estou aqui com a professora Suene, de língua portuguesa. Juntas apresentaremos para vocês mais uma videoaula, onde trataremos do gênero crônica, que está contido no livro de língua portuguesa de vocês, lá na página 44. Se ligue, porque dentro dessa crônica ela vai ter alguns exemplos de algumas classes gramaticais. O gênero crônica. A crônica é um gênero textual caracterizado por textos curtos, de linguagem simples e que retrata aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor ou ironia. Em sua origem, no caso no século XV, o gênero crônica era um relato de fatos verídicos, apresentados em ordem cronológica, em que estavam ligados os feitos dos reis e da corte. Neste período, o cronista ele buscava os relatos, todos os acontecimentos que ocorriam dentro da corte. Por que dentro da corte e dos reinos? Porque era o período histórico, que é o período que está distante de nós. Já na primeira metade do século XIX, a crônica passou a ser um texto ligado ao jornalismo. Ou seja, ela já começou a ocorrer com publicações, tanto em revistas como em jornais. O povo ele já começou a ter um acesso melhor com esse gênero crônica. No século XX, ela passou a ter status literário. Esse período aí da história foi o período em que todas as crônicas que já tinham sido publicadas, elas foram selecionadas e feitas um livro. E esse livro eles começaram a ser divulgados, como temos hoje grandes exemplares, né, de alguns cronistas como Lima Barreto, Machado de Assis, João do Rio e etc. Né, que tem vários outros autores aí das crônicas que ficaram aí marcados na nossa história. Diante disso, o que é que a gente vê? Que até o século XXI, que é o século que nós estamos contemplando todas essas crônicas que foram produzidas. Agora, como previsto no início da nossa apresentação, temos aí o trabalho, assim como a professora Vanusa deixou aí explícito, sobre a crônica. Dentro da crônica, iremos trabalhar algumas classes gramaticais, que nós sabemos que são divididas em 10 classes, mas não aparecem todas no mesmo texto, na mesma crônica. Então, o texto que a gente vê no livro da página 44, vocês vão fazer a leitura, observem bem que aparece a temática sobre os verbos faz e fazem, onde o autor ele está sempre perguntando e debatendo sobre faz ou fazem. Então, para a gente iniciar aí, temos aí o exemplo de faz e fazem. Faz 10 anos que não vejo o mar. Ou, fazem 10 anos que não vejo o mar. Então, a questão que ele coloca aí no texto, ele não se importa muito com esse debate. O autor está preocupado com o entendimento dessa crônica. Então, o certo a dizer seria o verbo fazer. Quando esse tempo, ele é impessoal. Ou seja, não tem sujeito. Portanto, deve se manter na terceira pessoa do singular. E o certo seria o quê? Faz 10 anos que não vejo o mar. Já na página 49, trabalharemos com palavras muito pouco, mais e menos, como advérbios, que vai aparecer no quadrinho exemplo 1, e como pronomes, no exemplo 2. Vejam só por quê. No primeiro quadro aparece César ficou muito magro. Eu posso dizer César ficou pouco magro, César ficou mais magro ou César ficou menos magro. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, quando essas palavras são advérbios e estão ligadas a um adjetivo,
elas nunca variam nem em gênero e nem em número. Ou seja, quando muito, pouco, mais e menos são utilizados como pronomes, muito e pouco variam, mas o mais e menos não variam nem em gênero e nem em número. Então, caros alunos, é isso. Concluímos a nossa primeira videoaula, eu e a professora Vanusa, e lembrando a vocês que as questões propostas estão no livro, nas páginas 44 a 49, façam uma leitura bem detalhada e lembrando também que vocês precisam fazer a reescrita das questões no caderno, bem como as suas respectivas respostas. Obrigada e bons estudos para todos vocês. Aí fica uma frase para vocês, do professor Leandro Piquinho. Não procure estudar muito hoje. Procure estudar pouco todos os dias. Bons estudos.